Olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos juntos mais uma vez aqui na nossa Academia de Pregadores. Estamos estudando lições bíblicas, escola dominical, currículo dos adultos, ou a revista dos adultos, neste nosso novo currículo de 2022, primeiro trimestre de 2022. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 4. Estamos estudando sobre as Escrituras Sagradas, sobre a Bíblia Sagrada, questões espirituais, mas também questões técnicas. E na aula de hoje, a nossa lição de número 4, do dia 23 de janeiro de 2022, vamos tratar sobre a estrutura da Bíblia. Uma coisa que é importante deixar claro para esta aula de hoje, especificamente, é que nós já falamos disso desde a primeira aula, mas especificamente nessa aula de hoje, nós precisaremos de conhecimento técnico. Conhecimento técnico. Vamos tratar hoje sobre cânon, a formação do cânon. Alguns falam canon, mas aí é americanizado, né? Para nós, cânon. O cânon do Antigo e o cânon do Novo Testamento. E isto exige conhecimento técnico. É um conhecimento importante, relevante e necessário. Nós entendermos a estrutura do texto bíblico. Isto é muito importante. A estrutura da Bíblia como um todo. Mas exige conhecimento técnico, tá ok? Então, a minha sugestão a você que é professor é na aula de hoje não espiritualizar tudo. Mostrar ao seu aluno, sem dúvida, a ação de Deus, a ação do Espírito Santo na formação do cânon, na preservação e principalmente nos critérios. Nós vamos entender isso quando falarmos aqui sobre a formação do cânon do Novo Testamento, principalmente, os critérios que foram estabelecidos. Eu vou trazer algumas informações que não estão no corpo da lição. É claro que também o ambiente do corpo da lição, o tempo aqui, não é possível que o nosso comentarista traga todas as informações bibliológicas. Pastor Douglas Batista é um exímio ensinador da palavra de Deus, é um mestre, professor aqui na Academia de Pregadores, mas a gente precisa entender o ambiente da lição. Mas nós falamos já também que é preciso que durante esse trimestre você, professor, estude bibliologia, formate a tua mente dentro da disciplina de bibliologia, porque isso vai te dar muito mais facilidade e mais manejo com a revista durante todo esse trimestre. O texto áureo da nossa lição está em Lucas, capítulo 24, e versículo 44, que diz o seguinte: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Perceba que Jesus faz 3 citações importantes para nós compreendermos principalmente o cânon do Antigo Testamento. Lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E nós vamos perceber que o Antigo Testamento era dividido, o cânon judaico, né? O Antigo Testamento judaico era dividido nesses 3 pontos. A lei de Moisés, os profetas e os salmos. Os salmos está dentro do que nós chamamos de escritos, mas já eram os 39 livros que nós temos hoje. É claro que também foi feita uma divisão diferente, né? Livros como Samuel, por exemplo, que era um livro só e que foi dividido em primeiro e segundo. Crônicas também, Reis também. Então a gente vai ver que a composição do cânon judaico do Antigo Testamento já era essa mesma composição que a gente tem. Foi feita uma divisão diferente no nosso cânon, mas a composição, a quantidade de livros, o material literário que já se tinha no cânon judaico é o mesmo que nós temos hoje. Verdade prática. A Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa
única regra de fé e prática. A gente já tem repetido isso aqui desde a primeira aula. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A palavra-chave da lição de hoje é estrutura, porque nós vamos tratar aqui da estrutura da Bíblia, estrutura do texto. E os objetivos específicos são, primeiro, mostrar como a Bíblia está organizada e que ela se divide em 2 testamentos, Antigo e Novo Testamento, que a gente vai ver que hoje usa-se, alguns autores usam uma nova nomenclatura que não traz impacto nenhum para o texto, bíblica, teologicamente falando, mas tem uma nova nomenclatura já sendo utilizada de alguns anos para cá, para Antigo e Novo Testamento. Segundo, esclarecer como os livros do Antigo Testamento são classificados e esclarecer também, expor a classificação dos livros do Novo Testamento. É importante estudarmos entendermos essa estrutura da Bíblia, e aí eu vou fazer uma citação novamente, que eu já disse aqui, sobre estudarmos panorama do Antigo e panorama do Novo Testamento, e é importante esta compreensão, principalmente para quem é professor de escola dominical, para quem gosta de pregar a palavra de Deus e, sobretudo, para nós compreendermos a palavra de Deus, compreendermos essa visão geral da Bíblia, entendermos o que é o Antigo Testamento, o que é o Novo Testamento, entendermos a classificação desses livros dentro do Antigo e dentro do Novo Testamento, termos uma visão geral desses livros. Isso é muito importante para a nossa compreensão do texto bíblico. Primeiro ponto, como a Bíblia está organizada. Primeiro parágrafo, definição de termos. E aqui o nosso comentarista vai deixar claro para a gente o significado da palavra Bíblia, que é livro, e, na verdade, um conjunto de livro. O termo grego biblos. É daqui que vem essa origem, o termo grego biblos. A origem da palavra vem aqui, ó, biblos, que significa livro. Então, o que nós temos em mãos aqui é um livro, que na verdade é um conjunto de vários livros que foram agrupados. Mas a palavra Bíblia aqui significa livro. Eu sempre brinco quando estou lecionando as aulas iniciais de bibliologia e digo que o único lugar onde tem escrito Bíblia na Bíblia é na capa. O único lugar. Você não vai achar esse termo Bíblia no texto literário, no texto bíblico. O único lugar que você vai achar a palavra Bíblia escrita na Bíblia é na capa. Porque a palavra Bíblia, como falamos aí, o nosso comentarista nos coloca aqui de forma muito própria, vem do termo grego biblos, que significa livro. Depois, no segundo parágrafo, ele vai tratar sobre o cânon da Bíblia. Ele vai tratar sobre o cânon e deixa claro para a gente que esta palavra cânon procede do hebraico cané, com o sentido de vara de medir. Esse é o significado, vara de medir. Ou seja, a palavra cano indica critério. A palavra cano indica era uma vara de medir que se estabelecia diversas medidas, e aí vai para a gente aqui, é importante pensar critérios. O cânon indica alguns critérios. Quais foram os critérios estabelecidos para o cânon, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento? Outra coisa importante que o nosso comentarista coloca aqui para a gente é que, teologicamente falando, ou na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. É o que nós falamos aqui, ó. Critério é uma norma de avaliação. E ele nos propõe também algo que é muito importante e que nós realmente cremos: o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos
como regra de fé e prática. Eu sempre digo que é importante nós pensarmos o seguinte: os livros não se tornaram canônicos porque passaram no crivo do cânon. Os livros passaram no crivo do cânon porque já eram canônicos, ok? Então não foi o cânon que fez os livros serem canônicos. Foi a inspiração dos livros e esta ação do Espírito Santo através dos escritores que fez com que os livros fossem canônicos. Então, no processo canônico, nós podemos estabelecer duas coisas importantes. Primeiro, o Espírito Santo guiou os escritores, realmente inspirou os escritores. Segundo, o Espírito Santo guiou também o seu povo, direcionou o seu povo, iluminou a mente do seu povo para reconhecer a canonicidade desses livros. Tá ok? Então, é importante nós pensarmos o seguinte: se alguém te perguntar por que esses livros estão na Bíblia de vocês, a gente responder, porque eles são livros canônicos. Não, não, não. Eles estão aqui porque são inspirados. Aí, se alguém perguntar, e como vocês reconheceram esses livros como inspirados? Aí sim, porque esses livros foram aprovados, passaram por um processo canônico e o processo canônico reconheceu a inspiração dos livros. Então, não foi o processo canônico que deu inspiração aos livros. O processo canônico reconheceu a inspiração dos livros, e isto é muito importante. Terceiro parágrafo do primeiro ponto: os dois testamentos bíblicos. Então, o próprio termo testamento vem do latim, que é a tradução da palavra grega, didaquê, e da hebraica querit. Ambos os termos têm sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. Então, a palavra testamento tem essa ideia de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. Nós sabemos muito bem, mas não custa repetir aqui, uma vez que estamos no momento de ensino, que o Antigo Testamento é simbolizado pela palavra AT ou Antigo Testamento ou VT, Antigo ou Velho Testamento, e o Novo Testamento pela pela abreviação NT. Então, AT, Antigo Testamento, VT, Velho Testamento, e o Novo Testamento, NT. Como eu disse agora há pouco, no início da aula, alguns autores estão usando uma nomenclatura diferente para se aludirem ao Antigo ou Velho Testamento e ao Novo Testamento, pensando que, numa cultura ocidental, aquilo que é antigo, que é velho, é ultrapassado. É claro que não é, mas é uma cultura ocidental. Eles estão usando a nomenclatura primeiro Testamento. Eu acho essa nomenclatura interessante. E segundo testamento. Então, se você lê em alguns livros o termo Primeiro Testamento e o termo Segundo Testamento, é uma nomenclatura que já está se utilizando há algum tempo. Alguns autores já estão utilizando essa nomenclatura para fazerem alusão ao Velho Testamento, porque tira essa ideia de velho, de antigo, de ultrapassado. E sabemos que o Antigo Testamento, que o Primeiro Testamento, tem validade para os nossos dias. E se pensarmos no termo de primeiro pacto e segundo pacto, isso é interessante. Então, o Antigo Testamento nos apresenta o primeiro pacto de Deus com a humanidade. É claro que dentro do estudo dispensacionalista existem diversas dispensações dentro deste primeiro pacto, mas o Antigo Testamento demonstra, realmente apresenta o primeiro pacto de Deus com a humanidade, e o Novo Testamento o segundo pacto. Esta palavra testamento ou aliança, principalmente, né? Aliança é um termo que o próprio Cristo utilizou
né? Jesus disse assim, quando Jesus estava celebrando a ceia, ele disse assim, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Né? Esse pão é o novo testamento, é a nova aliança. Então, esse termo foi usado pelo próprio Jesus e essa nomenclatura de primeiro e segundo é uma nomenclatura que é utilizada hoje tão somente de forma didática, pedagógica, que eu particularmente acho muito interessante, não traz nenhuma mudança prática em termos bíblicos ou teológicos, mas é realmente uma mudança interessante no que se refere às questões didáticas e pedagógicas, tá ok? Vamos tratar então no segundo ponto sobre o cânon do Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento. Então, como nós falamos, esses livros do Antigo Testamento, eles são divididos entre Pentateuco, que é a lei, que são 5 livros, os históricos, são 12 livros, de Josué a Esther, os poéticos, compostos por 5 livros, e os proféticos. Esta é a divisão do Antigo Testamento, ou do Primeiro Testamento, né? AT. A gente geralmente usa o AT mesmo. Então, essa é a divisão do Primeiro Testamento. A gente vai perceber que o Novo Testamento é também dividido em 4. Eu chamo isso de 4 grandes blocos de livros. Esses são os 4 grandes blocos de livros do Antigo Testamento. Eu falei agora há pouco que é importante ter essa visão panorâmica. Quando a gente estuda panorama do Antigo Testamento, eu leciono o panorama do Antigo Testamento, a gente vai aprender sobre a visão de Deus em cada um desses blocos de livros. Por exemplo, no Pentateuco, a gente aprende sobre um Deus que sempre se aproxima do seu povo. Isso é nítido no Pentateuco. Depois, nos livros históricos, nós aprendemos sobre um Deus que preserva o seu povo a fim de cumprir as suas promessas. Nos livros poéticos, nós aprendemos sobre princípios divinos para uma vida cotidiana bem-sucedida. E nos livros proféticos, nós aprendemos sobre o brado de Deus contra o pecado e a forma como Deus usa para restaurar o seu povo. Perceba uma coisa importante para a nossa vida. Aprender panorama tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é fundamental para a leitura da Bíblia que nós fazemos, para a nossa prática cristã teológica. Então, todo livro que você ler dentro do Pentateuco, por exemplo, ele vai trazer esta ideia de Deus se aproximando do seu povo. Todo livro que você ler nos livros históricos, qualquer um deles, e eu cito aqui, por exemplo, o livro de Esther, onde o nome de Deus não é citado, mas nós vemos uma ação de Deus para preservar o seu povo. E por que Deus preserva o seu povo? Para fazer cumprir as suas promessas. Todo livro que nós lermos dentro dos livros poéticos, nós vamos aprender sobre princípios divinos para uma vida cotidiana bem-sucedida. Provérbios, por exemplo, nos ensina esses princípios de vida, máximas de vida. E o livro de Eclesiastes vai nos ensinar sobre as dores que sofrem aqueles que não aplicam esses princípios exteriorizados em Provérbios. E os livros proféticos, que nos apresentam também o brado de Deus contra o pecado. Não só o brado de Deus contra o pecado, mas apresenta também Deus apontando a restauração para o seu povo. Então, é importante entender esses 4 blocos de livros do Antigo Testamento e que cada um dos livros que estão inseridos nesses blocos, eles têm uma visão em comum. Eles têm uma visão panorâmica em comum. Isso facilita muito a leitura da Bíblia, isso facilita muito a pregação da palavra, o ensino da palavra, e isso é algo que cada um de nós, como apaixonados, amantes da palavra de Deus, precisamos realmente aprender. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado muito importante para vocês.
Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. A divisão que era utilizada pelos judeus, como nós já falamos aqui no início da nossa aula, era a lei, os profetas e os salmos ou escritos, ok? É por isso que no texto áureo, Jesus fala que se cumpriu a respeito dele tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, que são chamados de escritos. Repito o que disse no início da aula. Não obstante, no nosso cânon hoje, o Antigo Testamento ser dividido em 4 grandes blocos de livros e no cânon judaico serem 3 grandes blocos de livros, isso não alterou em nada a quantidade de livros ou qualquer questão escriturística da Bíblia. Era só uma divisão que era feita de forma diferente, tá ok? Segundo parágrafo, canonicidade do Antigo Testamento. Alguns critérios foram analisados. 3 fatores basilares foram analisados. A inspiração divina desses livros, o reconhecimento do povo de Deus e a preservação pelo povo de Deus. Então, isso foi muito importante para a análise do Antigo Testamento, estabelecimento dos livros canônicos do Antigo Testamento. E aqui, como eu disse, eu traria para vocês algumas informações que não estão inseridas no corpo da lição. Eu tenho aqui em mãos uma apostila de bibliologia
que a gente usa para lecionar. Em relação ao cânon do Antigo Testamento, o que eu quero deixar claro aqui foi a data aproximada de fixação do cânon do Antigo Testamento. Em 90 depois de Cristo, em Jâmia, perto da moderna Jope, em Israel, os rabinos, num concílio sobre a presidência de Johann ben Zakkai, reconheceram a fixação do cânon do Antigo Testamento. Houve muitos debates acerca da aprovação de certos livros, especialmente os escritos. A gente sabe, estudando o cânon, a formação do cânon do Antigo Testamento, que houve uma situação importante em relação ao livro do profeta Daniel, porque as descrições, existem algumas descrições proféticas no livro de Daniel que se cumpriram exatamente como estão lá. E aí houve uma análise e um critério para se perceber se aqueles escritos que haviam se cumprido de forma tão intensa e tão igualitária ao que estava escrito ali, não foram escritos acrescentados no livro de Daniel. Chegou-se à conclusão que não eram. Então, o trabalho desse concílio foi apenas ratificar o que já era aceito por todos os judeus através dos séculos. Jâmia, após a destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, tornou-se a sede do Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus. O cânon do Antigo Testamento não teve muitas dificuldades para ser aceito. Por quê? Porque já era o manual bíblico da época. Tem, inclusive, um livro da editora Vida, me parece, do Philip Yancey, e que o nome desse livro é A Bíblia que Jesus Lia. E o Philip Yancey faz, na verdade, uma explanação do Antigo Testamento. Então, o cânon do Antigo Testamento, repito, mesmo no cânon judaico, sendo dividido em 3 blocos e não em 4, como nós temos hoje, já era aceito. Foi autenticado pelas palavras do próprio Cristo e já era de circulação comum. Então, no ano 90, em Jâmia, esse concílio de judeus que estabeleceram, que realmente fixaram o cânon do Novo Testamento, foi tão somente um reconhecimento daquilo que já era comum, aquilo que já era um senso comum que circulava entre o povo de Deus. Então, não teve muita dificuldade para ser aceito. Terceiro parágrafo do segundo ponto. Particularidades do Antigo Testamento. O nosso comentarista vai citar aqui algumas particularidades que são quase a totalidade dos livros escritos na língua hebraica. Então, essa é a língua original do Novo Testamento, o hebraico quadrático, né, que depois era o hebraico sem acentos, sem pontuação, e esses acentos foram inseridos, pesquises depois, não dá tempo de falar aqui, foram inseridos pelos massoretas. Então, a inserção desses sinais no hebraico facilitou o entendimento do texto. Essa acentuação foi escrita pelos massoretas. Algumas porções dos livros foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. O aramaico foi uma língua que o povo de Israel aprendeu na Babilônia. Então, alguns trechos do Antigo Testamento estão escritos em aramaico. E eu já citei isso aqui também, em 1227 depois de Cristo, o texto foi dividido em capítulos e por volta de 1445 depois de Cristo, o texto foi dividido em versículos. Aí vem a pergunta: se os escritores não escreveram o texto dividindo em capítulos e versículos, por que o texto foi depois, olha, de vários séculos de escrito, dividido em capítulos e depois dividido em versículos, para facilitar a identificação de textos? Então,
quando a gente leciona tanto hermenêutica, quanto homilética, quanto exegese, a gente deixa isso claro. A divisão de capítulos e versículos, sabendo que os livros poéticos, por exemplo, não são divididos em capítulos. Essa divisão que existe são divisão de estrofes, principalmente o livro, aliás, os poéticos não, o Salmo especificamente, porque é um livro de cânticos, é mais livros poéticos sim, mas o livro de Salmos, por exemplo, a gente não cita Salmo de número 70, a gente cita Salmo 70, porque é um livro de cânticos, então aqui a divisão é como se fosse estrofes. Então, não é correto dizer Salmo capítulo de número 70. A gente cita Salmo 70, verso 4, ou versículo 4. Essa é a referência correta a se fazer. Mas essa divisão de capítulos e versículos, ela foi feita tão somente para facilitar a identificação do texto. Algo muito importante, principalmente para quem prega, ensina a palavra de Deus. Quando você identificar um texto, seja ele no Antigo ou no Novo Testamento, identifique o texto, mas não entenda que essa divisão de capítulos e versículos que foi feita, nessa divisão está inserido todo o contexto da passagem. Identifique e procure o contexto, seja ele remoto ou seja imediato ou remoto. O contexto imediato é aquele que está perto da passagem que nós lemos. O contexto remoto é aquele que está distante. Então, identifique o texto, com essa facilidade de divisão de capítulos e versículos, e feito isso, faça uma análise hermenêutica do texto para perceber qual é o verdadeiro contexto que está envolvendo especificamente este texto. Terceiro ponto, o Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento, assim como o Antigo Testamento, o Novo Testamento está também dividido em 4 blocos de livros. Primeiro, os evangelhos, que são os livros biográficos, nós chamamos isso de livros biográficos. O segundo bloco são os livros históricos. O terceiro bloco, as epístolas ou compêndio doutrinário. E o quarto bloco que nós temos é o livro das revelações, o livro da revelação. Então, quais são os 4 blocos de livros do Novo Testamento? Biográficos, são os evangelhos, nós chamamos de biográficos, fazem uma biografia a respeito da vida de Jesus. Histórico, não livros históricos, como no Antigo Testamento, mas histórico no singular, porque é um só livro, que é o livro de Atos. As epístolas ou as cartas e o livro das revelações. Então, assim como fizemos na questão dos livros do Antigo Testamento, vamos pensar na questão dos livros do Novo Testamento também. Qual é, então, a visão panorâmica do Novo Testamento dentro destes 4 blocos de livros? Evangelhos, os biográficos, nos falam sobre a vida e obra de Cristo. Faz uma explanação sobre a vida e obra de Cristo e faz uma proclamação do Evangelho. O livro histórico é um relato histórico, como o nome diz, é um relato histórico sobre a igreja primitiva. E o contexto panorâmico que nós temos aqui é a ação do Espírito Santo através da igreja primitiva. As cartas são um compêndio doutrinário. As cartas, não obstante não serem livros históricos, elas traçam um pouco, ensinam um pouco da história da igreja primitiva. Mas as cartas são, na verdade, um compêndio ou um grande volume de tratados doutrinários da igreja primitiva. São nas cartas que a igreja é doutrinada, que a igreja é ensinada. E aí nas epístolas ou nas cartas nós temos epístolas paulinas, epístolas petrinas, epístolas joaninas, epístola de Tiago, epístola de Judas. Então é importante entender isso. E o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação. Qual é o ensino do livro de Apocalipse? João escreve Apocalipse tratando sobre o Cristo vitorioso. E ele escreve para consolar a igreja primitiva, mostrando que o Cristo da igreja é vitorioso e a igreja de Cristo é vitoriosa juntamente com ela.
precisamos ter muito cuidado ao analisar Apocalipse para não criarmos fábulas, criarmos histórias que realmente não existem. O próprio Cristo, quando mandou João escrever, disse que João deveria escrever das coisas que haviam acontecido, que estavam acontecendo e que aconteceriam. Então, esta é a visão panorâmica dos blocos de livros do Novo Testamento. Vamos à frente aqui no segundo parágrafo desse terceiro ponto. A canonicidade do Novo Testamento. O Novo Testamento já teve alguns critérios mais específicos para estabelecimento do cânon do Novo Testamento. E eu vou pensar aqui com vocês, vou citar aqui somente estes critérios. A apostila que eu tenho em mãos fala do cânon do Novo Testamento, do período que os livros foram escritos, enfim, mas os livros do Novo Testamento, considerados canônicos, foram escritos até o ano 100, por volta do ano 100 depois de Cristo. A data de fixação é o ano 96, quando foi escrito o livro de Apocalipse, e o Evangelho, escrito também pelo apóstolo João. João escreveu o Apocalipse ao estar exilado na ilha de Patmos e depois escreveu também o Evangelho, quando retornou da ilha de Patmos. Vamos lá. 5 critérios para estabelecimento do cânon do Novo Testamento. Primeiro, o livro deveria expor com clareza e autoridade a vontade de Cristo. Com clareza e autoridade a vontade de Cristo. Então, ele deveria deixar isso claro, expor com clareza e autoridade a vontade de Cristo. Enquanto Cristo estava encarnado, as questões que envolveram essa encarnação de Cristo. Segundo critério, o nome do autor que subscritava o livro era de grande importância. Por quê? Porque os livros do Novo Testamento, para serem aprovados no processo canônico, precisavam, e aí é o terceiro critério, deveria ter brotado da pena de um apóstolo ou de alguém a ele intimamente ligado. Por exemplo, quem escreveu a carta aos Romanos não foi Paulo, foi Tércio. Nas despedidas, Tércio fala isso, e eu, Tércio, que esta carta escrevi. Mas a carta é de autoria de Tércio? Não, ela é de autoria de Paulo. Paulo ditou e Tércio escreveu. Então, o livro tinha que brotar, tinha que ter surgido da mão de um apóstolo ou do seu amanuense, alguém que tivesse intimidade com ele. E claro que a identificação da pessoa, o nome, era muito importante. Nós temos no Novo Testamento um livro de autoria anônima, que é a Carta aos Hebreus. Mas ela deixa claro este primeiro critério, a autoridade e a vontade de Cristo. O quarto critério para estabelecimento do cânon do Novo Testamento, a ortodoxia ou catolicidade. Aliás, a ortodoxia é a aprovação dos pais da igreja. A aprovação dos pais da igreja. Eu vou citar rapidinho aqui a data de fixação do cânon do Novo Testamento, que foi posterior ao período dos pais da igreja. Então, tinha que ter a aprovação dos pais da igreja. E, por fim, o quinto critério, o uso de bons escritos que demandavam cópias em bom número para a circulação. Então, isso aqui é o que nós chamamos de catolicidade do livro. Para ser aprovados no processo canônico, os livros do Novo Testamento precisavam ter uma circulação nas igrejas, nas comunidades de fé da época. Nós temos aqui 4 datas importantes para estabelecimento do cânon do Novo Testamento. A primeira data é 325 depois de Cristo, onde o Concílio de Nicéia aceitou o cânon de Atanásio, ou seja, os 27 livros que nós temos no Novo Testamento hoje. Depois, a segunda data importante foi 363 depois de Cristo. O Concílio de Laodiceia proibiu o uso dos livros não canônicos. Foram aceitos todos os nossos 26 livros, com exceção de Apocalipse.
Então, o concílio de Laodiceia não aceitou o livro de Apocalipse em 363 depois de Cristo. Porém, em 393 depois de Cristo, no concílio de Hipona, na África, foram aceitos os 27 livros que nós temos hoje no Novo Testamento e, por fim, em 419, então perceba, 419 depois de Cristo, no concílio de Catargo, foi determinada a aceitação dos 27 livros, decretando que, fora das escrituras canônicas, nenhum outro livro deve ser lido nas igrejas como escritura divina. Por que o cânon do Novo Testamento demorou tanto para sua fixação? Porque no período da igreja primitiva e nos anos que antecederam o fechamento do cânon do Novo Testamento, vários livros apócrifos e pseudepígrafos, que nós já tratamos na terceira lição, foram escritos, e foi necessário um período maior de análise para que fosse estabelecido realmente a partir dos 5 critérios que citamos agora há pouco. Então, o Antigo Testamento já era o volume de livros que o povo tinha em mãos. Foi autenticado por Cristo, e nos dias que Jesus esteve encarnado, ninguém estava escrevendo nada. Eles estavam vivendo e começaram a escrever depois disso. Então, foi necessário. Tendo em vista que o Antigo Testamento foi autenticado pelo próprio Cristo, foi fácil fechar o cânon do Antigo Testamento. Para o cânon do Novo Testamento, foi necessário um esforço muito maior, mas nós cremos também na ação do Espírito Santo no trabalhar do fechamento do cânon do Novo Testamento. Terceiro e último parágrafo, particularidades do Novo Testamento. O comentarista vai nos colocar aqui que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, o grego koiné, que era o grego popular, e com algumas partes também em aramaico. Então perceba que é importante nós termos, ou buscarmos pelo menos, um pouco de conhecimento das línguas originais da Bíblia, hebraico para o Antigo Testamento, grego para o Novo Testamento e o aramaico, porções em aramaico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para que a gente possa fazer uma boa exegese, que é a arte de interpretar a Bíblia a partir do texto original. Dito isto, nós encerramos a nossa 4ª aula desse trimestre. Repito o que eu disse lá no início da aula, esta é uma lição mais técnica, então você precisa realmente desse conhecimento técnico para mostrar aos alunos a relevância e a importância da compreensão do estabelecimento do cânon, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula na semana que vem, em nome de Jesus. Um grande abraço. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.